essa ideia de brasilidade, por exemplo, que cresce em momentos de Copa do Mundo ou de ditadura militar, por exemplo, ela tem uma função política, né? A função de atrair o seu povo para essa sensação de pertencimento que é o ethos nacional. Quem é um expoente importante do Gilberto Freire, que é weberiano por sua vez? O Sérgio Buarque de Holanda, que a gente já falou aqui em outra aula com Raízes do Brasil, que ele fala do tipo ideal do homem cordial, que eu tinha falado na outra aula, lembra? Que ele fala basicamente do jeitinho brasileiro. Então a ideia de que o brasileiro é bonzinho, o brasileiro fala, vamos marcar, e some por 5 anos, isso tá lá no Raízes do Brasil, tá lá em Sérgio Buarque de Holanda. E isso constrói um ethos nacional. Tem um fundo de verdade? Tem, claro. Essas pessoas fizeram uma pesquisa, Sérgio Buarque de Holanda, que era um brasileiro, viveu no Brasil a vida inteira, tem um fundo de verdade, a gente sabe. Agora, o fato de ter um fundo de verdade significa que todo mundo no Brasil é assim? Não tem gente no Brasil organizada, pontual, que detesta burlar regras, que gosta de seguir cronograma, planilha. Eu sou assim, por exemplo, sou brasileira. Então, esse é o problema. As generalizações que criação de um ethos nacional implica. Igual o texto que a gente apresentou, que ele separou entre bons, maus, corrompidos e não corrompidos. Então, isso entra muito nessa questão. Exatamente. De você generalizar, de você colocar como se existissem os bons, existissem os maus, e a gente cria uma identidade a partir disso. Não é, a gente sabe que as relações humanas das pessoas são mais complexas do que isso. Mas será que a ideia não era apresentar regra? Claro que a toda regra existem exceções, né? Mas é inegável, assim, que esse jeitinho brasileiro acaba sendo uma regra, né? Por mais que tenha suas exceções. Será que essa não foi a ideia? Mas é inegável como? Qual que é o método que você está usando para falar isso? No dia a dia, como a senhora mesma disse, ele é um cara que tem o lugar de fala dele, né? Para falar da nossa experiência, né? Eu acho que todo mundo, de forma geral também, enquanto regra, vê no dia a dia esse jeitinho brasileiro se aplicando em várias questões que pesam negativamente para o nosso lado. Então, eu acho que não dá para a gente querer tirar da gente algo que não é um estereótipo por si só, assim, para te taxar negativamente, mas que o próprio povo, em regra, contribui para aquilo. Furar uma fila, não respeitar regras de trânsito básicas, assim, quem dirige mesmo sabe que no trânsito as pessoas viram animais ali dentro dos seus próprios carros que não querem seguir algo que foi básico para ele ter aquela certificação para poder dirigir, para ele ter tirado uma CNH, dar uma seta. Por exemplo, tudo isso para mim se encaixa no jeitinho brasileiro ali de, vou dar um golpe aqui que não faça um grande mal, não se enquadre como crime, não vá, sei lá, prejudicar muito a pessoa, mas o que custa? Qual que é o problema furar uma fila? Qual que é o problema vender um ingresso aqui de cambista, né? Ou querer crescer em cima disso economicamente, não respeitar as regras de trânsito e tal. Eu concordo com você até certo ponto. Eu acho que a gente pode falar que isso é uma característica da organização social brasileira, sem dúvida. Isso sim é inegável. Todo mundo que está aqui com certeza já vivenciou situações desse tipo. Qual que é o problema? Qual que é a barreira? Você falar que isso é uma regra. Porque uma regra, você dizer que isso é a maioria da população, pressupõe um método científico que você tem aplicado para poder dizer isso com certeza. A sua impressão não é regra, não consegue dizer uma regra. A nossa impressão nessa sala inteirinha aqui não consegue determinar uma regra. Determinar uma regra que não esteja implicando uma generalização sem evidências. Não estou falando cientificamente, empiricamente, assim, a gente constata no dia a dia. Empírico é um método. Na vivência, dá para enquadrar isso? A gente está falando aqui de ciência. Construir um ethos nacional, a partir de um método científico de investigação qualitativa, precisa de ser baseado em evidências, precisa de método científico. Não pode ser baseado na vivência do Sérgio Buarque de Holanda. Ainda que, com certeza, todos os brasileiros consigam compartilhar características desse tipo e construir um aspecto da organização social brasileira que eu acho que todo mundo concorda, beleza. Mas falar que isso é regra implica uma generalização. Mas a partir da perspectiva dele, de alguns, é o que eu quero dizer. Na academia, alguns outros apresentam seu outro ponto de vista e tentam contradizer. Se você quer dizer a sua opinião, escreve literatura, entendeu? Se você está apresentando uma pesquisa científica em antropologia, você precisa de método. Senão você está fazendo ingerência, generalização. Se você quer falar da sua opinião como intelectual, como brasileiro, como o Sérgio Buarque de Holanda era um brasileiro com muita circulação, beleza. Mas não fala que aquilo é um artigo científico, entendeu? Porque antropologia não é opinião, é ciência. É ciência social baseada em evidência. E aí, qual que é o problema disso? O estigma. Porque você, partindo dessa ideia do Macunaíma, do jeitinho brasileiro, do homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, você estigmatiza um país inteiro a partir de uma generalização. Então, a pessoa que ela não é daquele jeito, ela vai ser vista como exceção,
ela vai ser estigmatizada fora do seu país a partir disso, e o estigma, ele barra a mudança social. Então, a própria necessidade de uma educação para mudar isso, porque eu também acho que é um aspecto mais negativo do que positivo na nossa sociedade, ela é barrada. Porque você cria esse ethos nacional que, o Brasil é assim mesmo. A gente não vai mudar isso, porque isso é o que é o brasileiro. Entendeu? Então, esse estigma, ele vai ter um papel prejudicial para a própria mudança desse tipo de aspecto na sociedade. Entendeu? E cientificamente você não consegue me provar que é regra. Algum antropólogo que tenha uma perspectiva empírica ali da vivência dele pode tentar... A vivência dele não é método. Então, pode tentar consolidar isso cientificamente, apresentando uma teoria ali que vai ser submetida a seus pares e vai ver se aquilo se aplica enquanto uma regra de fato. Assim, mas eu acho que a gente precisa, como a senhora bem disse aí, reconhecer o problema, que é um problema, para poder, a partir disso, evoluir. E não ficar mentindo para si mesmo a partir de algo que existem suas exceções, mas isso acaba não sendo a maioria. Pode ser que não tenham artigos científicos que caracterizem isso, mas a gente vê no dia a dia e seria interessante ter produções nesse sentido. Mas são coisas diferentes. Eu não acho que isso que eu tô falando de que não dá pra fazer uma generalização a partir da vivência pessoal quer dizer negar o problema. Inclusive eu não nego, eu acho que isso é um grande problema no Brasil. E que isso implica na burocracia, na corrupção política, Sim. Isso implica em diversos problemas que a gente tem, como a América Latina, inclusive. E é um problema para que a gente olhe como cientista social e tenta construir soluções. Isso é uma coisa. Outra coisa totalmente diferente é falar que a gente não tem um método para dizer se isso é maioria ou não. Isso é importante? Não. É uma discussão metodológica. Isso para mim não é importante politicamente para a gente tentar mudar isso. Nem deveria ser uma base de discussão na ideia de que isso está errado e que tem que ser mudado, entendeu? São esferas diferentes. Tô falando da discussão metodológica mesmo. E assim, teria como a gente descobrir isso? Teria. Pensando aqui em métodos. Não sei, por exemplo, se a gente for pensar no sistema político, e esse tipo de pesquisa existe. Se a gente for pensar quantos municípios brasileiros, por exemplo, tiveram registros de corrupção desde a redemocratização. Isso é um método estatístico de ver, assim, não sei esse dado, mas muito provavelmente a maioria, né? Sim. E aí a gente poderia provável. ter uma evidência de que, pelo menos na corrupção, na arena da política partidária, é a maioria. Mas é um foco, né? Você está dirigindo a sua Tá dirigindo, pesquisa mas aí a pra- gente consegue chegar nesse dado, entendeu? O que a gente tem que tomar cuidado é com generalização. Todo japonês é inteligente, entendeu? Todo brasileiro tem um jeitinho, ou a maioria, quem não é exceção. Isso é acientífico. Isso não é científico, Eu acho assim, entendeu? cria esse estigma, né? Eu já senti isso, assim, eu lembro uma vez discutindo com o francês, ele falava assim, no Brasil vocês não fazem revolução nenhuma, porque vocês são tudo, sabe, tudo vocês dão um jeitinho, Pacífico. são bonzinhos, são gentis, e assim, é uma visão muito ruim do próprio país e que me atingia, sabe? E Falava assim, invisibiliza os movimentos em contrário. E eu comecei a argumentar com ele, falando, não, o Brasil já teve muitas revoluções e coisas sangrentas, mas ele não conseguia ver isso, porque ele tem essa visão aí. E aí vai invisibilizar, por exemplo, os Generaliza. movimentos anticorrupção. Que vai ser pensado, tipo, nunca vai dar em nada, o Brasil é corrupto. Entendeu? Nesse sentido que o estigma é problemático. E vai ante a luta, inclusive, pra gente acabar com isso. Só que eu não enxergo como um estigma, assim, eu enxergo como uma constatação fática da realidade que a gente precisa Da combater. sua. Não vou dizer pela maioria, mas da de muita gente, de uma quantidade significativa de pessoas que enxergam assim e que enxergam um problema, que é um fato, que precisa ser combatido, e o Quantas primeiro pessoas passo já é conversou sobre reconhecer. isso na sua vida? Muita gente. Muitas coisas, é uma grandeza pra mim. Eu trabalho com isso, discutindo política, tenho redes sociais, fazendo entrevistas com as pessoas. Eu tenho uma média de 10 milhões de visualizações. São pessoas que a gente Já fez discute alguma pesquisa diretamente. pelo menos? A gente discute diretamente no dia a dia, com uma quantidade que dá para encarar como mais de 1.000 pessoas, que eu já conversei diretamente na Você já entrevista, no sistematizou vídeo em esses si. resultados alguma vez? Mas isso gera de impacto visualizações de pessoas que veem aquilo, criam suas ideias a partir disso, compartilham, ali comentando, engajando, ou compartilhando mesmo, enviando para outras pessoas. E Mas você acha é que uma o método de experiência. rede social é válido como método científico? Não estou querendo enquadrar enquanto método científico, Mas eu só estou dizendo que... científica, Sim. Que é uma aula de introdução à Eu só, antropologia, mas na a minha gente, opinião. sim, mas a gente começou falando sobre a visão do Sérgio Buarque de Holanda ali, né? Eu quis dizer, será que ele não quis apresentar uma perspectiva nesse sentido? Só quis levantar uma Não, mas possibilidade. o que eu tô te colocando é que ele não estava apresentando a perspectiva dele. Ele estava apresentando um estudo da vida toda dele como sociólogo, antropólogo também, um dos mais importantes do Brasil, e dando aquilo a característica de um estudo antropológico.
Lógico, e eu não tô tirando a validade do Raiz do Brasil, hein? É um clássico do Brasil. O que eu tô falando Eu é que talvez existe não essa tenha esse crítica. lugar, mas ele tem, né? Uma pessoa importante A questão dentro é a da área que crítica, falou entendeu? isso. A crítica à generalização. É isso que é um cuidado. Não invalida tudo isso que ele falou, que você falou e que eu concordo. Não invalida. A gente só precisa ter essa preocupação científica com generalização. Mas é a discussão pra gente discutir em mesa de bar, isso aqui vai longe. Sim.